esportes, mas tem gente que gosta de esporte, gosta de competir. E, na verdade, a competição dos esportes é uma coisa boa, que tem lições muito legais. É claro que competitividade pode ser um problema do pecado também, não é? Existe uma competitividade patológica, doentia. Mas é interessante que o Novo Testamento, várias vezes, Pedro, apóstolo Paulo, no Apocalipse, você vê o Novo Testamento usar frequentemente sobre a vida cristã a figura de um atleta, falando que, do mesmo jeito que na Grécia Antiga, naquela cultura que eles viviam, eles já ouviam falar dos Jogos Olímpicos, já existia competição nos estádios, e os melhores atletas, então, conseguiam um prêmio, conseguiam uma coroa, na verdade era uma coroa de louros, né, que eles colocavam na cabeça, que era o equivalente ao troféu deles. Fala, olha, a vida cristã também é assim. Vocês são parecidos com atletas, porque vocês precisam entender que há uma vitória a ser alcançada. E que vitória é essa? Se a gente já está mais do que careca de saber que Jesus já conquistou a vitória final por nós na cruz. Ele já conquistou a salvação. E aí foi de graça, não é? A gente já está salvo, a gente foi salvo por Ele. Mas é interessante que, apesar de a palavra falar para nós que a salvação é gratuita, que Jesus já conquistou a vitória final por nós na cruz, ela fala para a gente também que a gente precisa buscar uma certa vitória. Há uma busca que não pode parar na vida do crente, do cristão. Há uma busca, algo que o cristão deve perseguir. E o que é isso? Na verdade, o apóstolo Paulo fala assim, 1 Coríntios 9, 25, todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso para obter uma coroa que logo perece. Mas nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Que coroa é essa? Que prêmio é esse? Que medalha é essa que a gente está buscando? É verdade? Mais do que isso, Jesus diz que a experiência do reino de Deus é para os que se esforçam. O reino de Deus é para quem se esforça. E quem se esforça vai se apoderar dele, do reino de Deus. Estranho isso, né? Peraí, mas a Bíblia não diz que Jesus já conquistou para nós a salvação e a vida eterna? É verdade. Então, que esforço é esse que Jesus está falando? Na verdade, gente, o esforço é o esforço por uma vida santa. Por quê? Porque o que nos identifica como cidadãos do reino de Deus é a nossa forma santa de viver. É a nossa busca pela imitação de Cristo. Cristo, Jesus, é o cidadão perfeito do reino de Deus. Então, ser como Jesus é viver como cidadão do reino de Deus. Quanto mais parecido com Jesus eu vivo aqui, mais eu estou vivendo a experiência do reino de Deus. E quanto mais diferente de Jesus, quanto mais egoísta, quanto mais frio, quanto mais desumano, quanto mais dominado pelo pecado, subjugado pela escravidão do pecado, mais eu vivo derrotado, mais eu vivo longe da experiência do reino de Deus. Jesus falou, olha, embora eu esteja aqui conquistando a salvação para vocês, tem uma experiência maravilhosa de já viver o reino de Deus no mundo, que vocês só vão experimentar se vocês buscarem viver uma vida santa, uma vida diferente. Entenderem que vocês têm uma vocação para viver não como cidadãos dessa cultura corrompida, que os adolescentes, cada um segue seus próprios impulsos, suas próprias fantasias, suas próprias perversões, e vão dando liberdade para o pecado, fazer uma arruaça, uma destruição, e alguns vão chegar aos 18 anos tendo que fazer psicoterapia, consultar psiquiatra, tomar remédio pesado para conseguir sair de um estado de depressão, porque devastaram, o pecado fez uma devastação na vida deles na adolescência toda. Ou vocês entendem que vocês foram chamados a viver diferente dessa geração, que vocês não foram chamados a viver derrotados para o pecado, ou vocês vão viver subjugados por ele. E aí vocês vivem como derrotados, né? Mas se a gente entender nosso chamado, a palavra diz que a gente vai ser vitorioso.
E esse texto fala um pouco sobre isso. Vamos ler lá, Hebreus 12, verso 1. Olha o que ele diz. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. Então aqui, o autor de Hebreus coloca para a gente algumas lições. Eu queria destacar 3 lições em que ele fala sobre esse tipo de vida que a gente deve viver, de um atleta. Ele coloca a gente numa corrida. Vocês estão no meio de uma corrida. Tem uma corrida que está sendo proposta a nós. Há uma expectativa de a gente chegar no final vitorioso. E como é que a gente consegue isso? A gente precisa parar para pensar nisso, não é? O atleta que está numa corrida, numa competição, ele precisa ter algumas características. A primeira coisa é a meta. O atleta tem que ter uma meta. Minha meta não é 10º lugar, minha meta é o 1º lugar. Tem uns que podem dizer, não, só de competir para mim já está bom. O maratonista faz muito isso. E milhares de pessoas ali, só de competir está bom, né? Conseguir completar os 42 quilômetros. Mas a maior parte das competições não é assim. Ele quer ganhar o 1º lugar. Ele tem uma meta, o objetivo é esse. Está bem definido. Quero ser como Jesus. Essa é a minha meta. O atleta ele tem que treinar com muita disciplina para alcançar. Não é verdade? Não tem como o cara ser desleixado com a alimentação, treinar só quando dá vontade e chegar lá e ganhar a competição. Não é assim. Todos os atletas, medalhistas e tal numa Olimpíada, têm uma vida muito regrada, muito disciplinada. E na vida cristã não é diferente. Não adianta a gente esperar que o Espírito vá fluir através de nós, usar a nossa vida, esperar que a nossa vida venha a ser luz no meio das trevas, esperar que a gente venha fazer diferença na nossa geração, esperar que a gente venha influenciar pessoas para o Evangelho, se a gente não está vivendo de forma disciplinada. Terceiro, superar obstáculos. O atleta tem que superar obstáculos. Vão surgir dificuldades de todo tipo, dentro, emocionais, depressão, joelho machucou, vou ter que tratar isso, é um obstáculo. Vão surgir lutas, vai surgir um cara que, estava treinando 8 horas por dia, o cara treina 9. Vai surgir um cara geneticamente mais favorecido do que eu, mais alto, o cara tem um potencial aeróbico que eu não consigo chegar lá. É um obstáculo, eu preciso me superar, eu preciso superar esses obstáculos. E a vida cristã, gente? Mesma coisa do atleta, tem obstáculos também. E a gente não pode ficar se deixando vencer pela primeira coisa que dá errado. Tem coisa que dá errado no caminho. Tem coisa que a gente faz que não devia ter feito. Tem gente que fala bobagem. Tem fofoqueiro. Lembro que quando eu me converti, cheguei na igreja, eu fico lembrando dessas coisas e falo, cara, como é que eu consegui continuar no caminho? Um monte de gente errou feio comigo. Sofri preconceito, gente que me estigmatizou, gente que não gostava de mim porque teve menina que ele era afim, que passou a ficar afim de mim porque eu cheguei na igreja. Eu era bonito. Estou brincando, gente, eu ainda sou. Que isso? Monique com certeza concorda. Então, isso tudo aconteceu. Eu fico pensando, cara, como é que eu fiquei firme na fé? Como é que eu fiquei firme no Evangelho? Com tanta gente, me hostilizando. Claro, não era todo mundo, óbvio. Ninguém consegue ficar num ambiente que é totalmente hostil e tóxico. Mas tudo isso são obstáculos que aparecem no meio do caminho. Gente que vacila, gafe, vacilo, erro, falta de sensibilidade. E apesar disso, Deus foi me dando foco, foi me dando objetividade nessa busca. Então, o atleta vai superar obstáculos e o cristão também. Vão surgir obstáculos. Às vezes a pessoa entra na igreja e acha que vai ser assim, igreja, todo mundo vai ser perfeito, tudo vai funcionar,
os líderes vão estar atentos a mim o tempo todo mundo vai me abraçar e me acolher. E nem sempre é assim, às vezes as pessoas estão atordoadas com as suas lutas também. E por fim, uma característica importante de um atleta, sonhar com o prêmio. Ele sonha com o prêmio. Porque quando a gente sonha, há uma força que brota, não é? Quando a gente sonha, a gente faz o impossível. Eu quero esse prêmio. E o que eu entendo que esse texto quer dizer para a gente é que o nosso prêmio, o resultado do nosso esforço não vai ser a nossa salvação. Porque isso, a Bíblia deixa muito claro que Jesus já conquistou. Mas o resultado do nosso esforço vai ser uma vida santa, uma vida que honra a Deus, uma vida que reflete Cristo, uma vida que é vivida nesse mundo como Deus criou a vida humana para ser vivida, e não uma vida destruída pelo pecado, experimentando as amarguras, os desprazeres, as frustrações, as opressões e as mentiras do pecado, não, experimentando a beleza e a riqueza de uma vida cheia de vida, que não é apenas uma vida biológica, mas é uma vida em abundância. Essa é a vida que o Evangelho quer que a gente viva, quer ensinar a gente a viver. É uma vida que, mesmo que a gente sofra, mesmo que a gente seja humilhado, caluniado, tem uma paz e uma alegria que nada disso tira de nós. E essa é a nossa recompensa, esse é o prêmio, é isso que a gente deve buscar. E o Jesus disse que aquele que perseverar até o fim vai ser salvo. A perseverança em santidade, a perseverança na busca da presença de Deus, não salva a gente, mas ela demonstra que a gente é salvo. Ela prova que aí há salvação. Onde não há alguém sedento por imitar Jesus, não há salvação nenhuma. Mas onde há busca e sede por salvação, aí há alguém salvo. Isso a palavra deixa muito claro para a gente. Perseverar, persistir. Algumas lições aqui para a gente. Primeira, quando é que a corrida é ganha? Essa corrida que o autor de Hebreus está falando aqui. A corrida é ganha quando nós corremos juntos. É muito interessante essa consciência, como o pastor Henrique falou sobre comunhão domingo, né? A importância da comunhão, essa consciência de que eu não estou sozinho, essa consciência de que tem uma nuvem de testemunhas. Olha que ele fala assim, no verso 1, portanto é o que? Ele está retomando o que ele estava falando no capítulo 11, no anterior. E o que ele fala no capítulo 11? Chamado a galeria dos heróis da fé. Heróis da fé de quem? Do povo de Israel. Então ele está falando, olha, Abraão, Moisés, homens e mulheres de Deus, impactaram a geração deles, profetas, que a gente hoje lê e bebe do que eles experimentaram e aprende com eles. Portanto, diante de tudo que vocês acabaram de ouvir sobre a história desses homens, também nós, visto que temos à nossa volta tão grande nuvem de testemunhas. Então eu entendo aqui que há duas alusões. Uma é a galeria dos heróis da fé, dos que já viveram na história, que deixaram para a gente um legado de bênção, de sabedoria, de aprendizado, de relacionamento com Deus. Eu não estou partindo do nada, não foi eu que inventei. O que a gente está fazendo aqui hoje, louvando a Deus e buscando a palavra dele, já era feito 4.000 anos atrás. Não tem nada novo. A gente está levando adiante uma fé, uma tradição de bênção, de relacionamento com o Criador, de um Criador que moveu céus e terra para que nós tivéssemos um relacionamento íntimo com Ele. Então a gente precisa olhar para trás. A Igreja Oceânica não surgiu agora, em 2020. A Igreja Oceânica começou em 95, a congregação. Tem uma história já de mais de 25 anos. Em 2000 ela foi organizada igreja, mas já tinha uma história. Nos últimos 21 anos há uma história em andamento. Há pessoas que ao longo desse tempo deram suas vidas, dons, talentos, recursos, porque acreditaram no projeto do reino de Deus, porque investiram, porque amaram pessoas, porque falaram de Jesus para elas, porque foram usados por Deus ao longo desses anos todos para tirar essas pessoas do império das trevas, da opressão de um mundo decaído e trouxeram ela para o reino da luz, para uma vida plena em Deus e apresentaram a beleza do Evangelho para elas. Então, a gente precisa olhar isso, a gente precisa olhar esse panorama e falar, Senhor, obrigado,
por essa nuvem de testemunhas. Obrigado pelo que a gente lê na Tua palavra, por tanto exemplo bom, por tanta gente que inspira a gente no passado. Mas alguns intérpretes entendem que quando ele fala nuvem de testemunhas, ele estava fazendo uma alusão ao atleta no estádio, que tinha aquela arquibancada lotada de gente, né, olhando o atleta competir. Ele fala, olha, diante de tão grande nuvem de testemunhas, que estão aí na vida de vocês, pessoas que estão acompanhando vocês, testemunhando o que Deus tem feito na vida de vocês. E hoje a gente tem pessoas assim, discipuladores, líderes de célula, irmãos da célula, gente que é igual a nós, pecadora, falha, mas que está na luta, está na corrida, quer ser como Jesus, está buscando isso. E a gente precisa olhar para eles também, e como isso fortalece a gente. Por isso que é tão importante comunhão. A gente tem uma reunião de oração aqui, toda quinta-feira à noite, e a gente começou a fazer online durante um período, porque não estava podendo ser presencial, mas como fez falta. Online conseguia manter a chama acesa ali, mas quando a gente se reúne presencialmente é outra coisa. Como é abençoador, como a gente sai depois de um tempo orando, reunido, fortalecido, a gente sai daqui leve, a gente sai daqui cheio da presença de Deus, com vontade de abraçar todo mundo, não pode, mas mesmo assim é bom. A gente sai, entra aqui abatido, entra aqui cheio de preocupação e sai daqui, obrigado, Senhor, eu só tenho a agradecer, eu nem quero pedir mais. Então a gente precisa olhar para esse exemplo e pensar assim, peraí, tudo bem, então teve muita gente na história, tem muita gente hoje testemunhando, que é inspiração e referência para mim, mas e a minha vida? Tem sido inspiração para os outros? Poxa, eu tenho uma nuvem de... Portanto, considerando que a gente tem tanta gente, essa nuvem de testemunhas, eu tenho que parar para pensar na minha vida. Porque eu não tenho direito de ser um atleta desleixado. Eu não tenho direito de falar, que bom que fizeram isso por mim. Que bom que trouxeram essa fé e esse legado de bênção até aqui. Que bom, pronto, obrigado. Guardei. Não posso. Eu tenho que levar adiante, eu tenho o dever bíblico de levar adiante a missão e o projeto do reino de Deus. Então, olhar para a palavra, buscar crescer no conhecimento da palavra, levar a sério o discipulado, levar a sério meus relacionamentos, minha vida em comunhão, ter paciência com pessoas que às vezes vão errar, ajudar pessoas fracas, me dispor ao serviço, me dispor a ser parte desse projeto do reino de Deus, me envolver com a célula. Às vezes célula não é o ambiente mais interessante. Às vezes a célula nem sempre vai ser um lugar que você vai se entreter, nem sempre vai ter gente divertida, contando piada, não, às vezes vai ter gente enjoada, às vezes vai ter gente que não entendeu ainda o propósito da célula, está ali jogando conversa fora, vai ter gente que às vezes cansa, mas que você vai aprender a amar, nas limitações dessa pessoa, nas fraquezas dela, porque se a gente não é capaz de amar alguém a quem a gente vê, como é que a gente pode amar a Deus a quem a gente não vê? Esse é o argumento da palavra. Então a primeira lição, olhe em volta, veja a nuvem de testemunhas, e mais do que isso, seja você alguém que vai deixar um legado. Essa é a primeira marca de alguém que está de fato na corrida. Segunda lição importante desse texto, quanto mais leve, melhor a corrida. Ele continua no verso 1 dizendo assim, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve. Há uma bagagem que o pecado vai fazendo pesar na mochila da nossa vida, não é? E a mochila vai ficando pesada. Não sei quem já acampou, quando você vai se preparar para acampar, para subir, sei lá, Pedra do Sino e tal, você carrega a mochila de um monte de coisa para comer, um monte de coisa que, pô, isso aqui vai ser importante lá. Quando você vê a mochila está com 40 quilos. E, pô, você sai amarradão, ó como é que eu aguento essa mochila de 40 quilos. Depois de 2 horas de caminhada, você já está odiando aquela mochila e pensando como eu fui burro de carregar esse negócio. E a verdade é que há certas coisas que a gente faz, há pecados que a gente comete, que são como essas coisas que a gente acha importante naquele momento.
mas essas coisas vão se acumulando nas nossas costas, vão pesando na nossa caminhada. E chega uma hora que a gente está com um fardo pesado. E o que Jesus fala? Deixem seus fardos comigo e tomem o meu fardo é suave, o meu jugo é leve. Meu jugo é suave, meu fardo é leve. Jesus chama a gente a colocar diante dele todo o peso, toda a preocupação, todo o pecado, depositar tudo isso diante dele, confessar, derramar nossa alma diante dele e falar: Senhor, eu quero o teu fardo. O fardo do Jonatas está pesado. O fardo do Jonatas é cheio de equívocos, é cheio de erros, cheio de coisas que fazem a vida ficar travada, pesada. Jonatas é complicado. Jonatas é cheio de mania. Mas o Senhor não, o Senhor descomplica tudo. O Senhor torna a vida fluida, leve. O atleta, bom atleta, profissional, é alguém que está sempre focado em otimizar o seu desempenho. E aí, para otimizar o seu desempenho, não sei se você já notou nas Olimpíadas, eles procuram as roupas mais leves, com os tecidos mais finos, mais flexíveis, que vão melhorar o condicionamento deles. O atleta de alta performance, ele procura perder peso, ele procura ter o mínimo peso. Claro, nem todos os esportes, né? Tem aqueles lançadores de disco, de dardo, que eles trouxem. Precisa de peso. Mas a maior parte dos atletas quer ficar leve, pensando em termos da corrida. O corredor, quanto mais leve, mais ele vai fluir, mais vai ser natural para ele. O peso é sempre um problema, então a leveza é um objetivo. E na nossa vida espiritual é assim também. O peso do pecado vai atrapalhando a nossa relação com Deus, vai atrapalhando a gente de obter vitória. E quanto mais a gente vai se desvencilhando desse peso, quanto mais a gente vai deixando essa carga para trás, esse fardo para trás, mais a vida com Deus flui, mais íntimo a gente fica de Deus. O apóstolo Paulo usa uma figura interessante sobre essa questão da roupa, de a gente se despir de uma roupa. Ele fala assim: quanto à antiga maneira de viver qual? Que a gente vivia antes de conhecer Jesus, antes de andar com Ele. Vocês foram ensinados a despir-se, tirar a roupa do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos. Então ele está falando assim, tem um velho Jonatas que ele se vestia com uma roupa pesada, que era uma roupa que fazia com que ele vivesse uma sujeição a desejos enganosos. Ele desejava o que era impuro, e a vida dele ia ficando pesada. Então Paulo fala assim, pega essa roupa do velho homem e tire ela, não dá mais para caminhar com esse negócio. Vocês são chamados a serem renovados no modo de pensar e a revestirem-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e santidade provenientes da verdade. Entendem que a experiência com Jesus requer de nós deixar para trás algumas coisas, se despir. Eu era o cara arrogante, eu era o cara que procurava se sobressair, que procurava humilhar os outros para se exaltar. Cara, não dá mais, agora eu estou com Deus, tem que me despir dessa arrogância. Eu era um cara impuro, tem que me despir dessa impureza, cara. Agora a minha identidade é definida por Jesus. Não dá mais para ser impuro, não dá mais para se acomodar nessa vida. Eu preciso me vestir agora do novo homem criado para ser semelhante a Deus. Jesus, eu quero ser esse novo homem, essa nova garota, esse novo cara. Eu não quero ser mais aquele velho. Estava pesado e eu só estava vivendo derrotado. Eu sou chamado a ser um atleta que corre no estádio, diante da nuvem de testemunhas, e otimiza o seu desempenho para viver a plenitude da relação de Deus com Deus aqui nesse mundo. A gente é chamado a ser um novo homem. Então a nossa oração tem que ser: Senhor, livra-me de todo o peso, livra-me do pecado que está me atrapalhando na caminhada contigo, porque eu quero receber essa medalha.
Eu quero receber essa coroa. Eu quero sair dessa corrida vitorioso. Então, essa é uma segunda lição. A terceira lição, então a primeira delas, a gente não está sozinho nessa luta, tem uma nuvem de testemunhas. A segunda, vamos buscar leveza, vamos deixar o que pesa para trás, vamos continuar buscando deixar o pecado para trás e buscar a leveza de uma vida santa. Terceira lição, para quem está correndo, a vitória é certa. Estranho isso, né? Peraí, para quem está correndo a vitória é certa, mas não está todo mundo correndo? Nem sempre. Tem muita gente que parece que está correndo, mas não está. Teve um cego uma vez que chegou para Jesus assim, imagina o cego chegando para Jesus e o Senhor falou: Senhor, tem misericórdia de mim. E Jesus, que passava curando pessoas por todo lado, pergunta para ele: mas o que você quer que eu te faça? O que Jesus quis com essa pergunta foi dizer assim: olha, tem gente que é cego, mas quer continuar cego. Você quer ser curado mesmo? Você quer abandonar essa vida de cegueira? E tem gente que é assim, está com a vida torta por causa do pecado, mas está fingindo que está correndo. Ó, estou indo à igreja, hein? Não perco uma sexta-feira no UP. Domingo eu estou sempre lá, célula, firmaço. Pô, todo mundo olha, cara, esse cara está correndo. Ele está buscando santidade. Ele está buscando intimidade com Deus. Mas será que está mesmo? Será que é só isso? É só cumprir meus deveres religiosos e pronto, eu estou vivendo como um atleta que busca essa coroa de uma vida santa, a experiência do reino de Deus? Para quem está correndo de verdade, a vitória é certa. Aí ele vai dizer por quê. Sabe por quê? Porque essa vitória final, ela já foi conquistada por Jesus. Por isso que ele fala assim, olha, verso 2, vocês têm que olhar para Jesus. Vocês podem olhar para a nuvem de testemunhas, mas vocês não podem olhar só para ela. Vocês não podem olhar só para as pessoas. Vocês têm que olhar para Jesus. E aí vem o consolo para mim, a explicação do porquê que eu continuei firme na fé. Foi porque eu não olhei só para as pessoas da igreja, eu olhei para Jesus. Foi porque meu papo era com Ele, eu estava focado nele. E aí as pessoas podiam errar comigo, porque eu queria Ele. E aí quando a gente quer Ele, tudo mais começa a acontecer. Nenhum outro pode salvar. Nenhum outro pode. Eu não posso me salvar, eu não posso salvar ninguém. Então ele fala, fica com o olho fixado em Jesus, autor e consumador da fé. Sabe por quê? Porque se você olhar para ele, ele diz assim, pela alegria que foi proposta a ele, ele suportou a cruz, desprezando a vergonha que a cruz representava. E se assentou à direita do trono de Deus. Pensem bem naquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para vocês não ficarem cansados e desanimados. Então ele está falando assim, olha, as piores experiências que você está enfrentando hoje por ser um cristão são pequenas demais diante do que Jesus enfrentou por ser fiel a Deus. Então para de ficar cheio de autocomiseração. Sabe o que é autocomiseração? É sentir pena de si mesmo. Ah, coitado do Jonatas, família dele, não é? Pai e a mãe erraram tanto, coitado. Olha a condição social de onde ele veio. As pessoas não tinham paciência com ele sofreu bullying na escola. A gente fica se vitimizando, a gente fica sentindo pena de si mesmo. E que o autor de Hebreus está falando para de sentir pena de você, você acha que você está sofrendo muito, olha porque Jesus sofreu por você. E fala sério, você acha que você sofre muito? Você acha que está difícil viver isso como atleta aqui, disciplinado, e que busca a vitória aqui? Não, foi muito mais pesado para ele, e ele viveu, e ele suportou. Olha para ele, porque seus problemas vão ficar desse tamaninho, e com isso você vai se sentir motivado e inspirado a viver uma vida que agrada ainda mais a ele. Então a gente precisa imitar ele,
Filipenses 2:5, Paulo fala: seja a atitude de vocês a mesma que esteve também em Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que ele devia apegar-se, mas ele esvaziou a si mesmo, vindo a ser servo. O próprio Jesus, na sua perfeição, na sua pureza, ele sim, que podia reivindicar o que quisesse. Ele podia cobrar o que quisesse. Ele era rei, ele era Deus, ele era perfeito, ele não tinha pecado. Ele não tinha que sofrer consequência nenhuma de pecado de ninguém. Ele não merecia ser humilhado. Quando a gente é humilhado, na maior parte das vezes a gente merece, porque a gente é pecador. Mas ele não. Ele fala: olhem para Jesus, e a atitude de vocês tem que ser a mesma de Jesus, que se esvaziou, que deu lugar a uma vida santa, para viver como um homem perfeito. Alguém que é vitorioso segundo Deus é alguém que vive do mesmo jeito que Jesus. Ele é o atleta perfeito, ele é o nosso referencial, ele é o atleta 100% medalha de ouro. Não sei quem sabe quem é o maior medalhista de ouro da história das Olimpíadas, mas é o nadador americano Michael Phelps. Michael Phelps conseguiu 24 medalhas de ouro nas Olimpíadas, em 4 Olimpíadas das quais ele participou. E se você ler a história de Michael Phelps, você vai descobrir que em um certo momento, depois de todas essas conquistas, de ele estar no auge como atleta e ter passado por isso tudo, ele emburacou nas drogas, na depressão, e teve uma experiência com Deus que tirou ele desse buraco. Então, o maior atleta de todos os tempos foi alguém que descobriu que nenhuma daquelas vitórias, daquelas 24 vezes que ele subiu no pódio, no primeiro lugar do pódio, ele estava sendo de fato vitorioso. E sabe onde ele veio encontrar a vitória verdadeira? Em Jesus. É assim com a gente também. Às vezes a gente pensa que a gente vai ser vitorioso quando eu arrebentar, quando eu for um atleta de renome famoso, quando eu estourar, arrebentar, passar no Enem e me formar e ganhar dinheiro. Nada disso vai trazer para a gente a vitória verdadeira. A vitória verdadeira da nossa vida aqui nesse mundo é a vitória sobre o pecado. Algumas semanas atrás que eu estive pregando aqui, falando também sobre esse tema da santificação, eu citei aquela Hilda Hilst, que é uma pensadora, e eu gosto muito dessa frase dela, e tem a ver com o que a gente está falando aqui. Ela disse assim: olha, a verdadeira revolução é a santidade. Uma pensadora secular. Fazer o que todo mundo faz, dar vazão aos impulsos, aos desejos e às vontades, é se animalizar, é virar bicho. Mas dizer não para os instintos autodestrutivos que o pecado colocou em nós, isso é revolucionário. Por que Jesus dividiu a história em 2? Porque ele não teve pecado. Se qualquer um de nós tivesse a condição de não ter nascido em pecado e conseguir viver uma vida aqui sem pecado, a gente ia dividir a história em 3. Mas a gente não pode fazer isso. A gente já nasce pecador. Por quê? Porque nada é mais revolucionário do que a santidade. Então você quer ser, sei lá, a garota que todo mundo quer namorar, todo mundo quer casar, todo mundo quer ter filho com essa bendita. Vida santa, vida no altar de Deus. E um monte de menina querendo atrair cara para ficar, para namorar, da forma totalmente errada, carnal, que as meninas do Instagram tentam cultivar, cativar os garotos, com futilidades, com nulidades, com coisas que não acrescentem nada, não dão consistência à vida, não revelam amor, não revelam valores, não revelam nada, só revelam vazio e futilidade e aparência. Gente que você olha assim, parece que está super feliz, mas vive um vazio terrível. Então, gente, o que o Evangelho chama a gente a fazer é colocar nossa vida em Jesus. Algumas aplicações aqui para a gente concluir. Primeira, anime-se, você não está correndo sozinho. Olhe em volta, não abra mão de vida em comunhão, não abra mão de discipulado. Valorize o seu discipulado. Seu discipulador não é perfeito, nem sempre é legal. Sua célula nem sempre vai ser tão legal assim, quando é online menos ainda.
Mas com o tempo você vai falar, cara, como foi importante, como era bom, apesar de todas as limitações. E esses relacionamentos que estão sendo construídos, gente, são um patrimônio para a vida de vocês. Daqui a 20 anos, quando vocês estiverem da 28 anos, quando vocês estiverem da minha idade, me expus, pronto. Vocês vão falar assim, cara, que coisa boa, que investimento, como foi importante. Amigos e amigas de verdade, gente que me amava, a quem eu amava, gente que... Cordão de 3 dobras, sabe aquilo que Eclesiastes fala? Que a gente andava tão firme na amizade e com Jesus que a gente tem uma amizade que não se rompe. Isso vai ser um patrimônio na vida de vocês, que vai abençoar vocês para o resto da vida. Invistam na nuvem de testemunhas. Segunda aplicação, esteja disposto a sacrifícios. No pain, no gain. Né? Eu vi um meme essa semana, um cara tatuou no braço. No pen, de caneta, no gain. Né? Sem caneta, sem ganho. Então, sem dor, sem ganho, sem sofrimento. Se a gente quer a virtude, não tem jeito. A virtude não se conquista sem abnegação. Por isso Jesus fala, se alguém quer vir após mim, dia a dia se negue, tome a sua cruz e siga-me. Porque quem quiser ganhar a sua vida vai perdê-la, mas quem perder a vida por amor de mim, esse a salvará. Esse vai se salvar. Então esteja disposto a sacrifício. Santificação tem sacrifício, sim. Tem uma galera popular lá, que, a vontade que tem é de ser popular igual a eles, de estar junto com eles. E talvez Deus esteja falando, não. Você vai acabar conquistando, na verdade, o desprezo deles. E ao invés de você entrar para a galera popular, você vai ser a pessoa desprezada pela galera popular. Simplesmente pelo fato de que você resolveu ser fiel a Deus. Isso não é ruim. Felizes são vocês quando por minha causa injuriarem vocês e mentindo disserem todo mal contra vocês. Porque assim perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Não fiquem maravilhados se o mundo odeia vocês, porque antes de odiar vocês, eles odiaram a mim. Jesus falou isso. E às vezes a gente busca popularidade, não é? Jesus falou, não, ser cristão não é ser popular, muito pelo contrário. Muitas vezes a contracultura leva a gente a ser o contrário de popular. E pode até levar a gente para a cruz. Como levou Jesus. Terceira e última aplicação, não tire os olhos de Jesus. Nenhum de nós se empenhou tanto quanto ele. Lembram quando Satanás tentou ele? Com umas paradas pesadas. Glória, domínio, riqueza, força, poder, autoridade. O que Jesus estava fazendo quando Satanás tentou ele? Havia 40 dias jejuando. Por que Jesus esteve 40 dias jejuando no deserto? Porque ele queria essa medalha, ele queria essa coroa. Ele conhecia a corrida que estava sendo proposta. Por isso que o autor de Hebreus conclui essa sessão falando assim, olhem para ele. Ele é a referência. Eu que estou pregando aqui, não sou essa referência de perfeição, não sou. Ele é a minha referência. E a gente deve então olhar para ele o tempo todo. Porque se a gente estiver o tempo todo olhando para ele, nosso foco vai estar no lugar certo. Aí a medalha, a conquista, o prêmio, o troféu é garantido. Amém? Senhor, obrigado por esse tempo aqui, diante da Tua palavra. E te pedimos que o Senhor venha levantar no nosso meio, Jesus, um grupo de adolescentes que tem buscado viver dentro dessa corrida santa, dessa corrida por uma vida que te agrada, dessa corrida que tem um prêmio certo no final, dessa corrida que evidencia haver salvação. Que o Senhor continue levantando no nosso meio verdadeiros vocacionados para uma vida vitoriosa sobre o pecado e que o Senhor capacite cada um aqui presente a ser influenciador positivo e não se deixar influenciar por um mundo que se corrompe, a não buscarem essa coroa que se corrompe dos desejos enganosos. Em Teu nome que te pedimos, Jesus. Amém, Pai.